Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de Flávia Roberta Cisne, Flávia Cisne. Flávia tem algumas titulações, a formal é de assessora especial da Casa Civil do Governo do Estado, mas os atributos que ela comparece aqui para essa conversa conosco são muito maiores que isso, como você verá ao longo dessa conversa. Prazer tê-la aqui, Flávia. Eu estou querendo saber exatamente disso, Flávia. Você está no desempenho formal, mas você faz um trabalho já de algum tempo muito inspirado em dois eixos básicos, turismo e gestão. Né? Turismo, seus longos anos de subsecretária, que é uma figura da estrutura hierárquica muito interessante, né? O subsecretário tem que ser o gestor efetivo da pasta, enquanto o secretário faz a representação. E esses anos todos lidando com turismo, certamente ajudaram a formular uma visão de o que deve ser ou como pode ser o turismo do Espírito Santo, né? Verdade, Eustáquio. Prazer enorme estar aqui, conversar um pouco com você. Essa bagagem, né? A gente tem desde 2001, participei da primeira Secretaria de Turismo aqui do Estado e de lá para cá a gente vem entendendo toda essa conformação, a política pública nacional, o direcionamento, né, para o Estado, a forma como o Estado vem construindo essa política pública. Então eu passei por várias etapas até o dia de hoje, onde a gente consegue entender que os passos firmes foram dados, né? Desde antes de eu chegar, a gente conversou um pouco antes, desde a época da Encatur, desde a época das primeiros passos do turismo, mas a gente precisa apertar mais, a gente precisa agora consolidar essas políticas públicas para que a gente avance mais e mais rápido, porque o mecanismo hoje ele é urgente por causa da questão tributária. Né? Hoje eu estou no governo. Hoje não é alternativa, é uma saída, necessidade, né? É uma necessidade. Quem conseguir transformar e fazer essas ações, né, se transformarem em números, vai ser a defesa fiscal do nosso Estado. Né? Então o governador Renato Casagrande deu as coordenadas para que a política pública fosse feita. Né? Eu atuei durante 3 anos dentro da Secretaria de Turismo e a gente pôde verificar que o mecanismo está sendo criado para que isso aconteça. Mas eu ainda rogo que seja feito de uma forma mais efetiva, né? Que da agora para frente, principalmente estando num período onde estão sendo discutidos, né, os caminhos dos próximos 4 anos, que a gente possa deixar bem claro com todos os parceiros, com o trade, com os gestores, o que a gente precisa. Né? E o meu objetivo é que a gente consiga contribuir com esse processo de indicação dos caminhos onde a gente deve percorrer para alcançar os nossos objetivos. A gente percebe em você a aparelhagem e capacitação para isso. Cabe uma reflexão, Flávia. Eu acho, primeiro, o seguinte, isso é uma visão minha particular, pelo meu interesse também particular em turismo, entendeu? Eu acho que o turismo é uma atividade, hoje é mais do que opção, deveria ser um projeto de afirmação da economia capixaba, principalmente, primeiro, por uma privilegiada localização. Nós somos o destino turístico mais perto dos grandes polos emissores, mais viáveis, né? Mas só que eu vejo assim, e você que tem essa longa expertise de gestão da burocracia, a gente percebe o seguinte, cara, ele nunca foi considerado uma opção relevante a partir da dotação orçamentária com que se contempla o turismo, historicamente. É verdade, a gente acompanha ao longo do tempo, os percentuais sempre foram muito pequenos. Atualmente, né, o volume de recursos aumentou por causa dos investimentos. O governo ele realmente injetou muito recurso na parte de infraestrutura, né, na parte de urbanização das praias, acessos, muitas estradas estratégicas, né, foram construídas, muitos acessos a pontos turísticos, parte de sinalização, portais. Porém, a gente ainda acredita que o recurso orçamentário dentro da pasta da gestão do turismo ela é fundamental. Claro que os investimentos podem continuar sendo feitos nas outras pastas, mas o indicador da política pública do turismo ele tem que estar sinalizado através do recurso para a execução da política pública, para que você tenha as instâncias de governanças regionais conseguindo participar desse processo de avanço, né, se capacitando, participando de editais, né, a parte de promoção também, ela deve ser socializada, né, uma das nossas propostas é que a gente consiga fazer
o edital similar ao que é feito hoje no esporte, na cultura, com uma lei específica, né, de recursos que possa estar sendo aportado recursos de promoção. Hoje, o sistema da promoção, ele vai do interesse do gestor, né, de fazer a aplicação na parte de promoção, que geralmente são feiras que são feitas, né, nacionalmente, né, tem as promoções mais incisivas que se faz com as operadoras, né, com os parceiros, mas nós sabemos que tem muito além do que isso. Se a gente for colocar no parâmetro dos estados que hoje mais investem na parte de promoção, a gente ainda está muito aquém. Esse ano foi feito um aporte, né, fenomenal, certo? E que a gente precisa é que esse aporte de 26 milhões que foi projetado, né, que ele possa ser perene, né? O que nós rogamos? Que a política pública do turismo ele passe a ser efetiva, com volumes de recursos corretos, estáveis, para que a gente possa se programar, os empreendedores possam se programar, para que os operadores possam se programar, para que a gente não tenha descontinuidade do processo de gestão da política pública do turismo. Nós entendemos que hoje nós temos vários parceiros extremamente importantes no processo. Temos o Sebrae, temos a FEComércio, tem todo um sistema operando o turismo e necessário. Porém, a política pública ela precisa sair da Secretaria de Turismo. Ela precisa ter todos os elementos necessários para coordenar esse processo. E todos os parceiros atuarem juntamente sob a coordenação da Secretaria de Turismo para que isso aconteça, junto com o Conselho de Turismo. O Conselho de Turismo é o grande mestre, que ele vai recolher todas as informações, vai solicitar a política pública e a política pública vai ser executada dentro da Secretaria. Maior. É a instância maior. Né? Nós temos ali dentro do Conselho de Turismo todas as representações necessárias para fazerem essa leitura. Para legitimar, né? Também. Legitimar, e aí a Secretaria formula a política pública e coloca em prática. E os parceiros vão atender essa necessidade, cada um executando a sua parte. Né? Esse é o nosso desejo, que nós consigamos imprimir, né? Nós tivemos há pouco tempo com alguns elementos políticos, pessoas que estão pleiteando, né, o governo aí nos próximos 4 anos, e a gente já começa a falar sobre essas questões de orientação do que é preciso fazer para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Uma continha rápida, você mencionou os 26 milhões que foram anunciados, aí 26 milhões, né, foram anunciados. Se a gente considerar um orçamento de 23 bilhões, nós estamos falando de 0,01% do orçamento. Exatamente. Não corresponde a, digamos assim, a importância estratégica do turismo, com todo o potencial para, né. Uma outra coisa a considerar também, Flávia, que parece que é muito perceptível. Olha bem, tudo aconteceu em volta do Espírito Santo. O que foi a nossa maldição? A nossa maldição foi o quê? Foi histórico anonimato. Sempre fomos esquecidos, né? Havia quem nos confundisse. Pô, mas Vitória fica onde? Vitória da Conquista. Pô, aí vem o pessoal que fala, pô, o Espírito Santo é um vazio econômico entre o Rio de Janeiro e a Bahia. E nós somos o novo que se apresenta ao Brasil agora, né? Como destino turístico. É um trunfo isso, se souber usar bem essa promoção de que você fala. É o novo, e é também, a gente costuma analisar assim internamente, é uma pérola, sim, é um achado. Porque se a gente começar a ver a questão que você colocou, logística, proximidade, clima, né, facilidade de acesso, você cenários contrastantes. Se você vai a um destino, por exemplo, no Ceará, você anda quilômetros de van, na poeira, no sol quente, para você conseguir visitar um atrativo, e aí você vai e olha, não tem quase que empreendimento nenhum em volta, e você volta para pegar outros tantos quilômetros. Quer dizer, estou dando um exemplo bem simples, para dizer que nós temos aqui muitos elementos próximos, com facilidade. O próprio Capixaba tem usufruído isso perfeitamente nas montanhas, só que agora a gente tem que passar a pensar no nosso produto, no produto nacional. A gente tem que parar de pensar em vender o Espírito Santo sexta, sábado e domingo e começar a pensar em vender férias para
nacional e internacional. A gente tem que começar a vender os nossos produtos turísticos. Lógico que o capixaba tem todo o direito de aproveitar, mas a gente precisa começar a colocar na prateleira das operadoras esse produto magnífico, com essa segurança, com esse visual que o Espírito Santo está se tornando. Se você for pegar hoje o litoral da Bahia, a infraestrutura que o Espírito Santo dá hoje para as nossas praias, é muita praia que dá muito movimento na Bahia que não tem o que a gente tem. A gente tem realmente um ponto de convergência, né, entre os maiores estados consumidores. No litoral, o PIB, né, conforme a gente viu a análise agora dos últimos números do Instituto Jones, é litoral. Nosso PIB está concentrado no litoral. O que a gente vende é sol e praia. A gente tem o Espírito Santo hoje como a bola da vez no país, né, em termos de investimento, desenvolvimento econômico, números cada vez melhores no sentido de queda de criminalidade, né? Então a gente vê que os números nossos estão todos a favor da gente conseguir os resultados que a gente pretende, né? Não vejo como a gente retroceder, só se a gente errar muito. Ô Flávia, o que você coloca assim como, por exemplo, você trabalha com 2 projetos específicos, eu não sei se é diletos ou altamente estratégico para você, que é a Rota do Futuro, que na verdade nessa rota digamos assim, é um caminho para a emancipação do turismo, não é uma rota física, né? Não é uma rota física. É um protocolo tipo a compliance. Exatamente. É isso. A Rota do Futuro, ele foi idealizado pela nossa equipe para que a gente pudesse levar a equipe do turismo, né? No caso, eu saí da Secretaria de Turismo, hoje eu estou na Casa Civil. Levei os 2 projetos, mas eu continuei atuando no sentido de levar para o território uma equipe capacitada que faça a captação de recursos, oriente o município para a captação de recursos, para a sinalização, para a parte de infraestrutura, de como estruturar, né, e solicitar a infraestrutura necessária, que aí também entra a sinalização, estrada, a parte da gestão, que é preparar um plano de ação de curto e médio prazo, a gente coloca aí no prazo de 1 ano para a gente fazer entregas, né? E a interlocução, eu considero a parte mais necessária a interlocução, sabe, Eustáquio? Porque a gente tem que falar a mesma linguagem. Quando eu falar, a gente nivelar as expectativas e discursos, porque senão a parte técnica, ela te apresenta às vezes um papel, um documento que o gestor não sabe nem colocar em prática. Porque os momentos são diferentes, troca de gestor, troca o secretário, né? Às vezes o secretário ainda não está preparado, ele precisa de 6 meses a 8 meses para ele estar no nível de conhecimento dos outros que já estavam há mais tempo. Então, todos esses tempos e movimentos a gente reconhece, sabe que fazem parte da história, mas a gente precisa alinhar. Prefeitos, vice-prefeito, secretários, vereadores, né? O trade local, e até nivelar, porque às vezes o prefeito ele tem pouca compreensão dos ativos que ele tem e ele não faz a parte dele para que as coisas aconteçam. Não pode pensar em turismo numa cidade com lixo, sem praça organizada, sem um serviço público mínimo. Então, quer dizer, a cidade tem que estar organizada, bonita, para que ele possa oferecer o espaço para o turista. Então, se ele não tiver essa mínima compreensão, não pode ter um desrespeito ambiental, você não pode ter o lixo jogado num determinado local lá que a população, o turista passa e vê aquilo ali, que tipo de cidade é essa? Eu não vou sair da minha casa para ver esse tipo de coisa, né? Então, esse entendimento a gente consegue fazer na Rota do Futuro. A gente nivela, prepara e a gente consegue seguir todo mundo junto no mesmo compasso, que é isso que a gente está precisando dentro do estado. E a gente trabalha as 10 regiões turísticas, né? Claro que não dá para fazer todos os municípios de uma vez, chama os municípios, os que aceitam o convite, a gente vai caminhando junto com eles e a gente está presente no estado inteiro ao mesmo tempo. A presença hoje é de Flávia Cisne, a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença de Flávia
Cisne. Flávio, eu fiquei um tanto inibido de ficar descrevendo a sua titulação, porque você está como assessor especial, mas o assessor especial é muito difuso, né? E você tem uma expertise em turismo que está sendo altamente estratégica para esse momento da própria história do turismo aqui no Espírito Santo. Esse amadurecimento, essa questão que você colocou aí da rota do futuro, com essa capacitação, com essa contrapartida dos gestores municipais, no sentido de não ficar também passivos na expectativa de que o Estado vai lhes prover tudo, né? Sim, é porque o turismo, ele precisa ser bem dosado. Se você pega algo que não está pronto e você oferece, você queima o produto. Detona, né? O produto. Você detona. Detona o produto. Né? E o trabalho que você tem, a gente costuma conversar muito isso lá. Você tem uma cidade bonita, mas não está preparada para receber o turista. Às vezes você não tem hospedagem. A gente chega em locais que são lindos, mas não tem hospedagem. E aí a pessoa tem a visão de que ele tem um local que as pessoas possam ir e ver e tirar foto. Não é isso. O turismo a pessoa tem que gastar, tem que ficar, tem que comer. Né? Você falou aí muito claro, né? Comer, conversar... Né? Caminho, conversa... E cama, caminho e conversa. Cama, caminho, né? Conversa. Então, então essa visão de que a gente precisa ter o local preparado para poder oferecer. Então, nós temos trabalhado muito para que a gente consiga deixar essa visão clara. Qual o potencial que aquele município tem, em que estágio que ele está, não dá para o Estado vir investir. Vou dar um exemplo. Tem um determinado município que pediu uma estrada de acesso, precisa ser feita como um morador, todos querem estrada, mas não tem empreendimento. Não tem nenhum empreendimento. Você vai levar para um ponto turístico onde não tem nenhum empreendimento. Ah, Flávia, mas se não tiver acesso, não tem empreendimento. Então, quer dizer, mas tem muito lugar muito bonito que não tem estrada e já tem empreendimento. Quando você vai começar a botar o dinheiro do Estado primeiro? Então, a gente tem que ter essa visão de que tem muita gente se esforçando para fazer turismo há muito tempo, então tem que respeitar o dinheiro público. O dinheiro tem que ir para onde é bonito, é um local que todos merecem ver e conhecer, é um equipamento turístico maravilhoso que pode se tornar aquilo ali com um hotel, com uma pousada, mas ainda não tem. Né? Então, a gente tem que respeitar onde já tem pronto para a gente poder colocar o recurso público naquele local. Então, essas visões vão dando a gente maturidade para que a gente entenda e pare de forçar o governo a fazer coisas que não dá para fazer. Né? Porque a gente fala em viabilidade econômica. Quanto tempo vai ter de retorno, o governo vai ter de retorno para começar a ter recurso naquele local para gerar o pagamento daquele investimento? A gente sabe que na prática a gente gasta muito mais do que entra dinheiro. Mas a gente tem que ter essa visão de que né? Tem que ter indução da economia naquele local. Né? Porque a gente está falando de pessoas, núcleos de pessoas que precisam viver melhor, qualidade de vida. Né? E se você bota dinheiro demais num local que tem pouca gente, vai faltar para outro local que tem muita gente passando necessidade. Não é isso? Então, a gente vai mudando essa visão à medida que a gente vai caminhando com essa rota do futuro. Você falou uma coisa interessante no bloco anterior, que é o seguinte, essa questão de precisamos nos vender como destino nacional, correto? Sim. Mas já foi um primeiro grande passo o próprio capixaba assumir sua identidade e descobrir que ele mora num lugar bonito e bacana, né? Verdade. Que a partir daí ele mesmo também se torna um vendedor, se engaja nesse processo de um saudável fanismo, que é bom morar, que é bom viver aqui. Pertencimento, né? Pertencimento, né? E a partir daí é aquilo que a gente também já não precisava de grande expertise para diagnosticar. Como sempre fomos anônimos enquanto destino. Eu costumo dizer que o capixaba ele é tímido. A gente tem as peculiaridades do capixaba. Eu não considero o capixaba mal educado, mas ele é tímido, tanto no falar daquilo que ele tem de bom, né, como também de se expandir. Às vezes de acolher, né? Exatamente. Então, algumas questões, quando a gente fala de trabalhar o pertencimento, a gente tem uma pessoa na nossa equipe que faz, que é a Ivana Passos, ela trabalha isso com muita propriedade, ela faz as oficinas, ela trabalha a questão dos livros que vão trazendo as crianças para identificar o processo dentro das cidades, quais são os ícones. Então, quer dizer, dentro dessa proposta, a gente também oferece alternativas para que a gente comece a trabalhar, para que isso se reverta num processo onde a gente reconheça, coloque à tona e vivencie, né? Vivencie dentro da nossa cidade. Muita gente não conhece o turismo dentro da sua própria cidade, né? Porque acha que ali
né? Não tem importância, não é uma coisa tão boa. Não, é boa sim, porque é seu, é dentro da sua cidade, é aquilo que você te torna uma pessoa mais rica no sentido do conhecimento, né? Você está num local onde só tem aquilo ali, é aquilo que é seu e que está ali dentro, está próximo de você. Então, quando as crianças começam a se apropriar dessas informações e começam a vivenciar no rodo da escola, no entorno do município, a gente vê que isso se torna um processo de criação e de aceitação e de valorização. Isso muda a realidade. E aí começa o processo também de reconhecimento do entorno. Se eu conheço a minha cidade, eu vou vender a minha cidade para o meu vizinho. Isso no joguinho de futebol, né? Na hora da gente comentar o que minha cidade tem, o que a sua tem. E aí começa essa troca, isso de 2 anos, 3 anos que se passam, você já está fazendo um processo de vender, de comercializar, né, de justificar ali aquela região como uma região diferenciada. A gente já tem regiões no estado que já estão fazendo esse processo já há bastante tempo, né? E a gente percebe que é uma mudança mesmo de paradigmas, né? Você pega um local onde não se fala de turismo, não se fala daquilo que você tem de bom, e o outro que já vivencia aquilo dentro de escola. É uma situação completamente inversa, né? Você vê que o processo do enriquecimento da história, do reconhecimento, transforma aquela sociedade em algo produtivo, proativo, né? Que você vê que existe uma riqueza ali latente que vai sendo transformadora na vida de todos. Né? Enquanto que a outra, que não entende o pertencimento, ela fica naquele discurso de aqui não tem nada, eu vou embora, aqui eu não vou crescer, né? Então é o movimento que trouxe a maioria do pessoal do interior para Vitória, foi esse de que o bom é morar na grande cidade, porque é lá que tem tudo. E hoje esse movimento está se estancando, né? Se não revertendo, né? Porque aí as pessoas estão percebendo que a riqueza, a verdadeira riqueza está lá. Está lá no familiar, né? Na vida tranquila. Né? Qualidade de vida. Depois da pandemia, então, essas questões mudaram muito. Acentuou muito isso. Né? O que é viver? É viver, aprender, é viver freneticamente, ou é você aproveitar o que você tem no dia a dia, no seu entorno? Né? Principalmente sabendo que pai vai embora, avó vai embora, né? E se a gente não vivenciar o que a gente tem de bom ali... A vida não é depois, é durante, né? Exatamente, aproveitar o caminho. É o caminho, não o destino. Caminho. Não é o destino, é o caminho. É isso que a gente pretende amadurecer aí. Aqui, e Flávia, de qualquer maneira, você mencionou também uma coisa que parece muito... fundamental, senão é fundamental, que é o seguinte, que de repente, porque às vezes cria-se um órgão como uma solução para uma determinada situação e aquela criação do órgão fica um fim em si mesmo, e se negligencia o papel que ele deve ter. A questão do Conselho Estadual de Turismo como instância deliberativa e resolutiva passa a ser muito importante para a consolidação, para a sedimentação de uma cultura nova na maneira de nós lidarmos com o turismo, né? Sim, Eustáquio, mas é preciso amadurecer isso também. Também. Por quê? Porque a pessoa não pode representar a si própria. Ah, claro. Como na democracia a gente falava. Exatamente. Como na democracia. Porque se a gente não houver um processo ali de reflexão dentro do próprio conselho, aí vai ter o corporativismo. Porque a pessoa representa a si próprio dentro de um organismo onde não há uma discussão. Não estou fazendo uma crítica específica a pessoas, eu estou Você está criticando o comportamento, não pessoas. Eu estou levando a discussão, porque se você representa um grupo, você tem que ter certeza, seja ele os Sindibares, seja ele os Sindhotéis, qualquer entidade, ela tem que ser muito reflexiva, né, e atuar no sentido de ouvir, do processo de escuta e representar realmente. Né? Porque se você não fizer esse processo, você diminui a sua representatividade ali, você não acrescenta. A sua fala ali, ela não consegue alcançar o objetivo pelo qual você é o representante. Né? Então a gente considera a importância. O resumo dessa obra que você está dizendo é o seguinte, a soma das partes não pode ser maior que o todo. Exatamente. Então nós temos que fazer com que o Conselho de Turismo ele seja realmente aquele órgão onde ele fique latente. As pessoas vão para lá assim, enganjadas naquilo que pretende, com sonhos, com aquilo que a gente falou, muitos sonhos, e procurar caber aquilo ali dentro de uma proposta de orçamento. É preciso haver a coesão e isso está existindo, né? Nós temos um presidente hoje que é o China, que é uma pessoa assim, que é um sonhador, né, uma pessoa visionária. E é uma pessoa que escuta, né? Então eu considero que esse conselho, ele realmente, o Zé Elias também,
esqueci o nome dele, mas o anterior também era uma pessoa de visão, mas o China a gente percebe que ele tem um feeling, sabe? Que o que ele fez no negócio dele, ele motiva, ele incentiva, ele faz com que as pessoas compreendam que é um caminho sem volta. Então, assim, a gente está caminhando. Resumindo, se você colocasse, fosse desafiado a colocar uma agenda imediata do turismo, dependendo do planejamento de longo prazo, o que você elencaria? Olha, manter o orçamento no nível superior à casa de 20 milhões, tá? Não dá para retroceder. Então, o que a gente está falando em 20 para começar, para a gente almejar isso sem infraestrutura, a gente trabalhar aí de 20 a 30 milhões para começar. Isso aí tem que ser uma pretensão para a gente não retroceder, certo? A gente trabalhar com visão clara de que a gente precisa ter um mecanismo de promoção para os eventos do Estado dentro do turismo, tá? Programar uma lei específica com recurso de mais 25 milhões só para promoção. Hoje nós temos essa lei, que é a LIC, né, dentro do Estado para a cultura. Cultura e... Exatamente. Então, hoje o recurso de promoção do Estado estava em 2 milhões para eventos, né? Então, quer dizer, muito pouco. Esse recurso é muito pouco ainda para a gente poder trabalhar os eventos da maneira como precisa. E tem muito evento importante sendo descartado, deixado de lado ou feito de uma forma que não é o ideal, porque está utilizando outros caminhos, né, que são legais, mas que acabam mudando a visão do que se pretende com aquele evento. Então, assim, esse é fundamental. A parte de capacitação, eu considero que ela está muito boa, muito bem feita, o Qualificar ele está atuando, tem disponibilidade para todos, mas ainda preciso focar no empreendedor. O empreendedor, ele tem que, a gente tem que trabalhar de uma forma mais concisa, porque a verdadeira mudança a gente tem que fazer na cabeça do empreendedor. Isso foi feito no Prodetur em 2008, na Bahia, em Porto Seguro. A gente acompanhou, a gente estava trazendo o Prodetur para cá e a gente percebeu que aquilo que se queria fazer de mudança não eram os funcionários que iam fazer a mudança, eram os empreendedores que precisavam mudar suas cabeças. Então, hoje a gente ainda tem muito empreendedor que precisa se capacitar. E, principalmente, manter os investimentos. Né, daquilo que o governo tem feito, da parte de investimento, é necessário que a gente tenha um planejamento contínuo de recursos para investimento. Então, quer dizer, eu trabalho com essas 3 pilares fundamentais. Quero agradecer, Flávia, muito sua presença aqui. Eu que agradeço. Hoje nós contamos com a presença de Flávia Cisne fazendo um diagnóstico absolutamente necessário e inadiável da nossa agenda de turismo e das demandas para que nós deixemos de ser potencial e sejamos realização em turismo. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.